Em janeiro de 2019, uma alpinista que ficou famosa nas redes sociais por tirar fotos de biquíni nos picos mais altos das montanhas do seu país, infelizmente sofreria um destino trágico que deixaria os seus fãs tristes até hoje. Mas antes do vídeo começar, pessoal, eu preciso passar um recado importante pra vocês. Todo mundo já sabe a catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul. Atualmente eu não moro mais lá, mas eu nasci e vivi parte da minha infância em Santa Maria, uma das várias cidades atingidas pelas enchentes. E por ter os canais, eu acredito que seja o meu dever pedir a ajuda de vocês. Por isso eu vou deixar aqui na tela e também na descrição em comentário fixado uma vaquinha para ajudar o pessoal. Qualquer valor vai ajudar, gente, pois muitos perderam tudo e estão apenas com as roupas do corpo. Então, se você não puder ajudar com um Pix, procure postos de coleta na sua cidade, como o correio, por exemplo. Você pode mandar roupas, cobertores, alimentos, qualquer coisa que você puder mandar irá fazer a diferença nesse momento triste. E agora vamos pro vídeo. Woo Ji-woo, também chamada carinhosamente de Didi pelos seus amigos, era uma alpinista taiwanesa de 36 anos de idade, que chamava atenção não só pela sua beleza, mas também por ser muito corajosa, já que ela costumava escalar sozinha montanhas com 2 a 3 mil metros de altura, e ainda por cima trocava sua roupa de escalada por um biquíni sempre que alcançava o topo. Didi nasceu em 1982 na cidade de Taipei. Ela costumava ser modelo profissional posando para fotos em materiais promocionais, mas em 2014 tudo mudou, isso porque o pai da moça faleceu, e ela ficou tão abalada que decidiu largar o seu emprego como modelo para passar os dias fazendo caminhadas nas florestas e montanhas. E Didi começou a fazer isso por ter sido incentivada desde pequena pelo seu pai a gostar da natureza. E essa foi a forma que ela encontrou de continuar ao lado dele mesmo depois que a morte separou ambos. E com o passar das semanas, Didi não quis apenas caminhar pelas montanhas, e sim escalá-las. E foi dessa forma que surgiu o seu amor pelo alpinismo, pois apesar da grande dificuldade que é escalar uma montanha, quando finalmente se chega ao topo, a vista lá de cima faz todo o esforço valer a pena. E então, ainda em 2014, enquanto praticava alpinismo na montanha de Jade, que é considerada a maior de toda a Ásia, com 4 mil metros de altura, Didi conheceu um cara chamado Alex Young, porque nessa ocasião ela não estava sozinha, e sim acompanhada de um grupo, que tinha sido levado até a montanha por uma agência de turismo. Mas por Alex ser um fotógrafo e Didi uma ex-modelo, os dois começaram a conversar, pois tinham algo em comum, e portanto ficaram mais próximos durante a subida. Já quando alcançaram o topo, a mulher simplesmente tirou a sua roupa de escalada, vestiu um biquíni e pediu para Alex tirar uma foto dela, e obviamente o cara ficou bastante surpreso. Porém, Didi explicou que perdeu uma aposta que fez com um amigo, e por isso teve que cumprir esse desafio. E o que era para ser apenas uma brincadeira que só aconteceria uma vez na vida da moça, acabou se tornando uma marca registrada dela, e que a deixaria famosa entre os alpinistas do mundo inteiro, e também nas redes sociais. Isso porque muitas pessoas poderiam ver uma foto da Didi em qualquer lugar que não fosse uma montanha, e acabar pensando que ela era uma mulher frágil que não conseguiria sobreviver 1 ou 2 dias sozinha na floresta. Mas as aparências certamente enganam. E então, por ela ter a aparência de uma modelo e ao mesmo tempo se aventurar em um esporte tão perigoso quanto esse, isso acabou naturalmente atraindo a atenção de pessoas na internet. Mas ao contrário do que poderia parecer, Didi não estava fazendo isso para chamar a atenção, já que mesmo depois de ficar famosa, ela também postava fotos estando com o cabelo desarrumado e usando roupas clássicas do alpinismo que cobrem o corpo inteiro. Só que apesar de não estar fazendo mal a ninguém, ainda assim a moça era criticada por alpinistas mais experientes, que diziam que ela estava banalizando a modalidade, pois além de se aventurar sozinha na grande maioria das vezes, o que é algo bastante arriscado, Didi também tirava fotos de biquíni, e isso supostamente estaria passando uma imagem errada para as pessoas na internet, que poderiam eventualmente tentar imitá-la, resultando em acidentes nas montanhas. E ao visitar o perfil do Facebook da moça, podemos ler a seguinte mensagem que ela colocou na descrição. Eu sei que alguns alpinistas são muito críticos comigo. Eu tenho medo de ser atacada, e por isso não adiciono pessoas aleatoriamente. Também não aceito mensagens privadas de estranhos pedindo coisas. Se você quiser ver minhas fotos, você pode pesquisar na internet. E só por esse trecho já deu para perceber que a Didi era um pouco assediada. Mas apesar disso, ainda em 2014, a mulher estava tentando bater um recorde pessoal, que consistia em subir no pico das 100 montanhas mais perigosas de Taiwan. E essa era uma tarefa tão difícil, que mesmo ela sendo talentosa e tendo bastante tempo livre, Didi apenas conseguiria completar o desafio em julho de 2016, cerca de 2 anos depois que tinha começado ele. Só que segundo os amigos mais próximos da moça, ela queria provar para as pessoas que o esforço e a dedicação deveriam ser mais importantes do que a aparência física.
pois alegavam que a Didi tinha ficado famosa justamente por ter um corpo de modelo, e não tanto por ser uma alpinista talentosa. E se fizermos uma conta rápida, chegaremos à conclusão de que a moça escalou em média 4 montanhas diferentes por mês em 2 anos, o que é um feito simplesmente impressionante, porque a geografia e o solo de cada montanha é diferente da anterior, oferecendo assim um desafio único a cada jornada. E até esse momento, Didi nunca tinha se machucado seriamente enquanto escalava, pois é comum que em algum momento da vida de um alpinista ele sofra um acidente, como por exemplo, um braço quebrado ou uma queda de uma altura relativamente alta, mas mesmo tendo escalado mais de 100 montanhas, isso felizmente nunca tinha acontecido com a ex-modelo. E se na cabeça de alguns a fama significa mais dinheiro entrando na conta bancária, Didi optou justamente pelo contrário, já que mesmo que várias empresas de turismo e de vendas de equipamentos de alpinismo tenham entrado em contato com ela para fechar parcerias, a moça recusou todas as propostas, porque no fundo sabia que se aceitasse essas ofertas, meio que ficaria refém das marcas, tendo que usar e vestir somente o que elas mandavam. E se hoje em dia a galera que fica famosa na internet vende curso até mesmo para ensinar a amarrar o tênis, e não tem nada de errado nisso, compra quem quer, mas a Didi compartilhava tudo que aprendia de graça, sem cobrar nenhum centavo dos seus seguidores, pois ela sabia que informações como essas eram úteis para que as pessoas pudessem sobreviver quando fossem se aventurar nas montanhas. E essas dicas que a Didi dava era revelando os locais que tinham água potável nas montanhas, as melhores rotas para se chegar até o topo, e também onde o sinal de celular ficava forte o bastante para poder fazer uma ligação ou enviar uma mensagem de texto. Além disso, a mulher também se preocupava com as causas sociais, e por isso visitava as florestas apenas para recolher o lixo que as pessoas jogavam no chão. Já em maio de 2017, ela também postou uma foto com a frase Love is Love e um arco-íris aparecendo ao seu lado, dando a entender que apoiava o movimento LGBT. E nessa mesma época, Didi queria superar aquele seu recorde pessoal, já que dessa vez, ela tentaria subir no topo de 268 montanhas, e para ajudá-la nesse novo desafio, aquele seu amigo Alex lhe deu um presente, um telefone via satélite, e um GPS para ela não se perder. Mas ao que tudo indicava, essa paixão da Didi por escalar estaria passando um pouco dos limites, isso porque ela já estava há um bom tempo sem trabalhar, e a sua mãe, chamada Suran, começou a cobrá-la pedindo para que ela arrumasse um emprego. E como consequência disso, a moça decidiu sair de casa e passou a morar em um apartamento. Além do mais, ela quase nunca entrava em contato com a sua mãe, porque ainda estava magoada. Já em janeiro de 2019, Didi viajou de trem e pegou mais alguns ônibus para conseguir chegar até o Parque Nacional Yoshan. E aí ela ficou hospedada em um hotel, porque o seu objetivo era escalar várias montanhas que tinham naquela região, ou seja, iria demorar alguns dias. E então, Didi colocou em sua mochila alimentos como pão, macarrão e leite, que são fáceis de digerir, já que ninguém conseguiria escalar uma montanha depois de comer uma refeição mais pesada, como uma laminuta, por exemplo. Porém, assim que deu início a esse novo desafio, por algum motivo ainda desconhecido, Didi decidiu que iria por uma rota diferente da tradicional, ao invés de usar a rota Battle One, que era bastante conhecida pelos alpinistas, justamente por ser a mais segura e confiável de todas. Já o seu amigo Alex Young tinha marcado de se encontrar com ela alguns dias depois, em 24 de janeiro. Mas apesar de ter pego a rota menos segura, Didi tinha checado a previsão do tempo e viu que não choveria nos próximos dias, o que era um fator muito importante, porque a água da chuva deixaria o terreno mais escorregadio e irregular, aumentando também os riscos de um deslizamento de terra. No entanto, para o azar da mulher, a previsão do tempo se provou errada, e começou a chover quando ela estava nas montanhas, por volta dos 2.400 metros de altitude. E então, como sabia dos riscos de continuar subindo, Didi decidiu que iria descer até os 1.500 metros para acampar perto de um rio. Além disso, ela também entrou em contato com um amigo usando o telefone via satélite. E aí ele passou uma rota alternativa que a mulher poderia usar para não ter que desistir e voltar para o hotel. Porém, infelizmente, esse plano de acampar perto do rio não daria certo. Isso porque algumas horas depois, Didi ligou para Alex pedindo ajuda. Sua voz estava com um tom desesperador, e ela explicou que tinha caído de um penhasco e que agora não conseguia mais mover as suas pernas, o que dá a entender que ela pode ter sofrido alguma lesão grave na coluna ou quebrado as suas pernas. E então, por saber que as temperaturas chegam abaixo de zero nas montanhas quando anoitece, Alex aconselhou a sua amiga a tentar ficar calma e quente, porque a hipotermia era de longe a pior coisa que ela poderia enfrentar, já que ao que tudo indicava, aquela área em que Didi se encontrava supostamente não tinha predadores de grande porte. Mas antes que a mulher pudesse passar mais informações sobre a sua localização, a chamada entre os dois foi simplesmente encerrada, talvez porque o sinal na região fosse ruim. E aí, Alex entrou imediatamente em contato com as autoridades e disse mais ou menos onde a sua amiga poderia estar. O grande problema é que estava caindo uma forte chuva, com ventos violentos, e por conta disso, os socorristas não poderiam ir até o local, pois corriam o risco de serem as próximas vítimas. E por esse mesmo motivo, o resgate aéreo não poderia sobrevoar a montanha de helicóptero para tentar encontrá-la. Porém, tinha um homem que estava empenhado em tentar salvá-la. Esse homem era Lin Cheng, de 38 anos, que era o chefe do 3º Esquadrão do Departamento de Bombeiros. Então, no dia 20 de janeiro, Lin Cheng pediu a ajuda dos indígenas da tribo Bunun, porque eles conheciam
conheciam aquela região melhor do que ninguém, fora que esses indígenas já tinham ajudado em outros resgates. E aí um bombeiro e mais 2 membros da tribo entraram em uma caminhonete e começaram a dirigir até a montanha, na esperança de resgatar a mulher antes que ela viesse a falecer. Mas assim que se aproximavam das coordenadas que Alex tinha lhe passado, os 3 começaram a procurar por Gigi, chamando o nome dela em voz alta, para ver se a mulher responderia. E para aumentar as chances de sucesso nesse resgate, tinha uma outra equipe que também estava procurando por Gigi. Porém, ao invés de ir a pé, eles estavam sobrevoando a região de helicóptero. No entanto, parecia que a natureza não queria que a mulher fosse encontrada. Isso porque um denso nevoeiro estava impedindo que os socorristas no helicóptero pudessem ver o que estava lá embaixo. E então, por volta das 13 horas, os membros do segundo time que estavam dentro da aeronave decidiram pousar para continuar a procura a pé, já que o nevoeiro tinha bloqueado a sua visão no céu. Mas ao mesmo tempo em que isso acontecia, o primeiro time já tinha chegado na área em que Alex tinha dito que a sua amiga estaria. E um detalhe importante é que os homens caminharam uma longa distância carregando mochilas que pesavam cerca de 20 quilos, pois eles tinham levado barracas, cordas para escalar, kits de emergência médica e também suprimentos como comida e água. Já depois que anoiteceu, os homens continuaram a busca, porque sabiam que a cada minuto que se passasse, as chances de Gigi sobreviver iam diminuindo. E então, após chegar a um penhasco que ficava acima de um rio, os homens encontraram alguém caído lá embaixo no chão, ao redor de vários equipamentos, incluindo uma câmera profissional. Mas logo de cara eles perceberam que essa pessoa tinha escorregado e caído do penhasco, e que provavelmente estava desmaiada, porque não respondeu a nenhum dos seus chamados. Porém, como ainda estava chovendo naquele momento, os caras não poderiam simplesmente descer do penhasco, já que se fizessem isso, poderiam facilmente escorregar e serem os próximos a cair lá de cima. E aí, por conta disso, os homens decidiram armar as barracas e foram dormir para esperar a chuva passar e o dia amanhecer. E assim que o sol nasceu, os caras amarraram suas cordas em um local seguro, provavelmente em uma árvore, e se penduraram nelas para ir descendo o penhasco aos poucos, com muito cuidado. Só que ao se aproximar da pessoa caída no chão, eles perceberam que era Gigi, e que infelizmente ela não respirava mais, e que sua pele estava muito gelada, sendo que tinha uma árvore caída bem perto do seu corpo, além de algumas rochas pontiagudas, o que pode explicar o fato dela ter se machucado tanto a ponto de não conseguir mais andar. E ao analisar o corpo com mais detalhes, Boak Sokulman, um indígena de 52 anos de idade, que estava no primeiro grupo de buscas, chegou à conclusão de que a moça provavelmente morreu de hipotermia, e não por conta da queda. Isso porque Gigi estava coberta com um daqueles cobertores térmicos feitos de alumínio. Porém, como estava chovendo e ela não tinha um abrigo, a temperatura de Gigi deve ter caído drasticamente, a ponto dos seus batimentos cardíacos irem diminuindo, e consequentemente a sua respiração. E como uma forma de autodefesa, o corpo dela deve ter induzido um coma para tentar diminuir os danos. Só que infelizmente, Gigi não resistiu, e deve ter falecido enquanto dormia. E então, após achar a identidade da moça em suas coisas, eles puderam declarar oficialmente que aquela era Gigi, a alpinista que ficou famosa por tirar fotos de biquíni no pico das montanhas. Já depois que a morte começou a ser noticiada, os socorristas disseram que o equipamento que ela estava usando não era adequado para aquela região, pois ela deveria ter ido com uma calça e um casaco de inverno, que pudessem aguentar melhor as baixas temperaturas da montanha. Enquanto que Lin Cheng, o chefe dos bombeiros que estava determinado a salvá-la, disse a seguinte frase em uma entrevista: "Todos tentaram o seu melhor. Eles estão arrependidos por não terem conseguido salvar a Sra. Wu com sucesso." Já nas redes sociais, as pessoas que acompanhavam as aventuras da moça ficaram tristes ao descobrir o que aconteceu com ela, e até deixaram mensagens nas últimas postagens do seu perfil do Facebook. E entre os mais de 1000 comentários, é possível ler alguns agradecendo o trabalho dela, e dizendo que a moça se tornou um anjo, que agora está no céu. Mas apesar da maioria dos comentários serem positivos, tinham pessoas criticando a moça, mesmo depois dela ter falecido, o que é no mínimo questionável e desrespeitoso com a família. E como a moça tinha falecido em um local de difícil acesso, e também pelo fato do clima ainda estar ruim, demorou mais 2 dias até que um helicóptero pudesse chegar lá para levar seu corpo embora. Os socorristas até tiveram que cortar algumas árvores para que o corpo pudesse ser transportado de helicóptero. Mas o mais bizarro é que o governo tentou aplicar uma multa na mãe de Gigi, porque aquela área em que a moça estava era proibida. Só que depois de um apelo popular, o governo decidiu revogar a multa. E no final das contas, infelizmente, Gigi não conseguiu cumprir a sua meta de escalar 268 montanhas. Porém, ela deixou um legado e uma importante lição que não será esquecida. E abre aspas para o que a moça disse antes de falecer. Um grupo de velhos me disse que mulheres não devem escalar montanhas sozinhas. Sozinho é mais complicado do que em um grupo, mas não quis discutir. Não concordei e nem discordei. Fala galera, o que vocês acharam desse caso? Você acha que Gigi cometeu um erro ao ir até essa montanha sozinha? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.